Paz, amados. Paz de Deus. Estou convosco. Como o pastor falou aqui, acho que o cerne da nossa vida, né? O cerne disso é nos rendermos ao senhorio de Jesus, né? Quando ele estava orando, ele falou isso, que tudo seja rendido ao senhorio de Cristo. E aquilo que nós não submetermos ao Senhor na nossa vida, é onde a gente vai ter problema. Se eu não depender de Deus, se eu não for obediente a Deus, na minha vida familiar, é ali que vai ter problema. Se eu não for obediente a Deus, na minha vida profissional, na minha profissão, no meu trabalho, ali eu vou ter problema para seguir a Jesus, ali eu vou ter problema, vou gerar problemas para mim. Se é na área das minhas emoções, que eu não sujeito a Deus, eu vou ter problemas nas emoções. Se eu não sujeitar as minhas finanças ao Senhor, é ali que vai estar o laço. Então, aquilo que a gente não sujeitar a Jesus, é o que o inimigo vai usar, com toda certeza, não tenham dúvida sobre isso, para nos prender, para nos atrapalhar, para matar, roubar e destruir. Então, que todas as áreas da nossa vida sejam sujeitadas a Jesus. Amém? Sejam rendidas em obediência a Ele, todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Está dando para me ouvir aí? Amém. Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos um assunto que o Senhor tocou no meu coração. E como sempre é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer compartilhar a palavra. Eu encorajo todos vocês, todos aqueles que amam ao Senhor, a compartilharem a palavra de Deus. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar num culto, numa vigília, numa reunião no lar, numa célula, como a gente chama, grupo familiar, ou com amigos, seja num churrasco, numa visita. Use as oportunidades, amados. Medite na palavra do Senhor. Quando o Senhor falar alguma coisa com você, compartilhe. Não precisa ser um negócio formal, pregação do dia e tal. Porque às vezes a gente fica nervoso, né? Eu fico nervoso quando eu venho falar aqui. Mas está melhorando, cada vez menos, né? Às vezes até acho que eu devia voltar a ficar um pouco mais nervoso. Porque a Ana outro dia fez umas críticas lá, falou, você falou muita piada. Você falou mano na pregação. Então estou muito à vontade. Tenho que voltar a ter um pouco mais de vergonha, mas não precisa ser uma coisa formal, pode ser uma conversa. Use as oportunidades para você compartilhar da palavra, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Pega aquela semente, semeia. E quem dá o crescimento é o Senhor. Semente é a palavra de Deus, amém? Como tem muitos textos, eu pedi para o pessoal colocar um PDF ali. Deu para colocar lá? Deixa ligado direto, tá? Não precisa se preocupar com economizar energia, não. A gente economiza energia. Desculpa aí, irmão. Não. Quero beber. Se puder abrir o outro aqui para mim, irmão, sem querer abusar. Eu vou tentar não derrubar o próximo. Graças a Deus não caiu no microfone. Mas amém. Então eu pedi para colocar ali. Então a gente economiza energia aqui a semana inteira, tá? Então hoje não precisa desligar não. Deixa aberto no versículo. Mesmo se eu estiver falando outro, alguém vai estar lendo algum versículo. Talvez seja o único momento que alguém vai ler a Bíblia aqui na semana. Misericórdia. Não estou acusando ninguém, mas se a... Como é que chama? Carapuça? Se a carapuça servia, irmão, ouve Deus falando aí. Talvez seja o único momento que alguém vai ler a Bíblia, então deixa ali, ó. Fica lendo. Então, amém. E o título que eu dei para essa conversa é a decepção de Pedro. A decepção de Pedro. Alguém aí já se decepcionou na vida? Alguém nunca se decepcionou na vida? Tem alguma criança? Tem uma criança dormindo ali, acho que ele nunca... Meus filhos já se decepcionaram. Às vezes se tem um danoninho lá, eu vou lá e como. O Daniel fica doido. Quem comeu o danoninho não me deu? Tem que sobrar alguma coisa para ele. Então até criança já passou por decepção, né? Que dirá a gente que
jovens, adultos, né? São muitas decepções. Com as pessoas e consigo mesmo. Alguém já se decepcionou consigo mesmo? Ou nunca? Então, estamos juntos. Então, o título que eu dei aqui foi A Decepção de Pedro. Eu acredito que vocês conhecem Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Eu quero começar lendo com os irmãos no livro de Eclesiastes, capítulo 5, bem pertinho de onde a gente acabou de ler, que diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Isso está, desculpa, em Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Quando você fizer um voto, o que é voto? É promessa. Cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Então ele está dizendo, esse é aquele versículo famoso que fala do voto de tolo, né? Deus não se agrada do voto de tolo. Ele quer dizer que aquele que promete e não cumpre está cometendo uma tolice. Diante de Deus está cometendo algo que não é sábio, é o contrário da sabedoria. Então, se você prometeu, cumpra logo, sem demora, cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto, é melhor não prometer, do que prometer e não cumprir. Amados, eu acredito que esse versículo aqui, ele pega todo mundo. Ele me pega muito forte. E eu acredito que eu não conheço alguém que eu falo, não, aquela pessoa ali, sei lá, não sei. Eu acho que pega todo mundo. Se você prometeu, você tem que cumprir. Pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena. O pastor acabou de falar de dívida. E a gente tem aquele ditado que é verdade, né? Promessa é dívida. Esse versículo aqui ensina a gente isso. Que se você votou, você está devendo. Cumpra ou depressa. Você está devendo. Então promessa é uma dívida. Promessa é um compromisso. Quando eu faço uma promessa, eu assumo um compromisso com a minha própria palavra, com a minha própria honra. Se eu prometo para você alguma coisa e não cumpro, dependendo de quem é você, então, na primeira vez tudo bem. Na segunda já fica mais estranho. Se eu prometi 5 vezes e não cumprir, você não acredita mais em mim. Então, a promessa é um compromisso com a nossa própria honra, com a nossa própria palavra. Amém? Quero ler outro texto que está em Mateus 21, do versículo 28 ao 31. É uma parábola, o Senhor Jesus contando, diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou. Aí as pessoas responderam: o primeiro. Jesus falou: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ali tem um contexto, tudo, né? Depois em casa você pode ler, mas... seguinte, ele está dando um exemplo de como funciona com Deus também. Ele falou para 2 filhos: vai trabalhar. Um falou: não vou, e depois obedeceu. O outro falou: vou, estou indo agora. E não foi. E Jesus está dizendo aqui também, Deus prefere, ele está falando a mesma coisa que fala ali em Eclesiastes que a gente leu. Deus prefere que você fale não, mas cumpra, mesmo que a sua vontade seja contrária. Não quero trabalhar, pai. Não estou afim. Mas você vai lá e obedece. Ele prefere que seja assim, do que você fazer todas as promessas aí e na hora H não cumprir. Isso é muito sério, porque agora eu falei de Deus, né? Quando Jesus fala a respeito de ele usa uma parábola ali, ele está ilustrando o reino de Deus, ele está ilustrando o relacionamento do Pai conosco. Então, enquanto eu estou falando de promessas com pessoas, já é feio se eu não cumpro, né? Já é ruim para a minha imagem, para a minha palavra, para a minha honra, se eu não cumpro as minhas dívidas, compromissos e promessas. Mas e com Deus? E o que me levou a meditar sobre isso foi meditando sobre a respeito de todas as promessas, de todas as orações que eu já fiz para Deus e que eu não cumpri, seja ainda ou que eu realmente passou a oportunidade e eu não cumpri. E eu percebi que isso tinha um peso na minha vida, tinha e tem um peso na minha vida, tudo aquilo que já foi prometido para Deus, né? E tem outro versículo que eu quero ler com os irmãos, está em Salmo 116, versículos
12 ao 14. Não deu para colocar o PDF inteiro lá? Estava tão bonitinho assim, legível e tal. Mas amém. Está grande aí, né? Dá para ver? Mateus 21, Salmo 116, não é esse não, esse aí. Diz assim, Salmo 116, 12. Davi falando, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. E, como eu falei, voto é compromisso, voto é promessa, voto é uma entrega. E quando nós prometemos algo para Deus, aquilo também tem um valor, com certeza, um valor maior ainda do que quando nós prometemos coisas para as pessoas. E eu percebi que as promessas que eu já fiz para Deus, muitas delas eu não cumpri ou estava caminhando numa direção contrária ao cumprimento dessas promessas. E não vou ficar contando para vocês quais promessas que eu já fiz para Deus, mas são promessas de amor, são promessas de quem ama, de quem quer viver para sempre, né? Com a pessoa. Fala, Senhor, vou ser fiel ao Senhor todos os meus dias. Senhor, eu quero uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei. É um outro salmo, a gente usa essa oração para nós, né? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os meus dias, meditar no seu templo, né? Contemplar a sua beleza. Então, ou seja, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, isso é uma promessa, eu vou buscar, que eu possa habitar na presença de Deus todos os dias. E eu vi que algumas promessas, eu não estava caminhando nessa direção, e isso causou um peso em mim, né? Se uma pessoa promete, como eu falei, algumas vezes as coisas para mim não cumpre, ela perde a confiança, né? Não é nem culpa minha, cada confiança é um negócio que a gente conquista, certo? Confiança é um negócio que a gente conquista com as pessoas com quem a gente relaciona. Então, se eu não cumpro as coisas com Deus, que coragem eu tenho de chegar de novo na presença de Deus e fazer as mesmas promessas de novo? E eu percebi que isso gerou um peso em mim, e o Senhor começou a trabalhar, a falar comigo, no meu coração. Eu queria fazer um paralelo aqui, eu geralmente uso o exemplo do casamento, né, sempre que eu posso. E existem coisas muito preciosas nos votos, nas promessas. E quando eu casei com a minha esposa, eu fiz as minhas promessas para ela. Ela fez promessas para mim também. Tenho certeza que ela lembra. Daqui a alguns dias vamos completar 12 anos de casado. Daqui a 8 dias. 8 dias, está chegando. Então a gente fez algumas promessas ali. Eu fiz algumas promessas. Prometo que eu vou ser fiel a você. Exclusivo seu. Enquanto a minha vida durar. Vou cuidar de você. Vou me dedicar a você. Vou te proteger. Enfim. Vou viver para te servir, para te fazer a mulher mais feliz do mundo. Agora, amados, eu estou, graças a Deus, com a graça de Deus, na misericórdia do Senhor, cumprindo essas promessas. Mas eu não cumpro 100% delas o tempo todo. Tenho certeza que tem dia que eu já fiz minha esposa ficar nervosa comigo. Você falou que você ia cuidar de mim, mas você só cuida de você. Ela nunca me falou isso, tá, João? Estou imaginando aqui. Mas tem momentos que, com certeza, eu não fui 100% fiel a essas promessas que eu fiz. E eu vou fazer uma pergunta. Se eu não tivesse feito promessa nenhuma desse tipo para você, você teria casado comigo? Se chegasse lá, você promete ser fiel à sua esposa? Ah, não garanto nada. Você casava comigo? Você promete cuidar e tal? Ah, não sei não. Não sei de nada não. Vamos vendo aí, vou fazer meu melhor, o que der. Você ia aceitar? Por que ela aceitou? Porque as promessas são um compromisso. No momento que eu fiz essas promessas, no momento que quem é casado aqui fez essas promessas, você empenhou ali um valor muito grande. Falou, isso aqui vale a minha vida. Amados, isso é pesado, isso é muito valoroso, porque as promessas carregam algo muito valoroso consigo. Esses votos carregam algo muito valoroso. Com esses votos, com as palavras que saíram da minha boca, Renato, falar é fácil, mas palavras são poderosas. Com a palavra de Deus, Ele criou todas as coisas. E a nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, você acha que a nossa palavra é para ser um negócio barato? Não, é a imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus é algo poderoso, as suas palavras têm que ser algo que carregam verdade também, assim como as de Deus. Então, quando eu prometo essas coisas, eu estou comprometendo a minha vida no casamento.
Você fala, ó, a partir de agora é para o resto da minha vida. Eu estou pegando todo o meu direito que eu tenho sobre o meu futuro, sobre essas coisas que eu determinadas na promessa, e estou falando, ó, são suas agora. Isso é muito pesado, amados. Então, não dá para casar sem prometer nada, certo? Então, quem quer casar aí, alinhe muito bem antes de casar o que você está prometendo. Beleza? Alinhe muito bem antes de casar. Porque depois se falar, não prometi nada, é o combinado, é combinado. Amém? Então o voto é algo preciosíssimo, preciosíssimo. Ele indica que alguma coisa de muito importante está sendo comprometida. Quando a gente faz uma dívida, vamos pegar uma coisa banal, tá? Vou comprar um celular, coisa banal. E eu vou lá com um cartão de crédito. Aí eu falo, parcela em 12 vezes, sei lá. Parcelou em 12 vezes. Eu sou obrigado a pagar aquela fatura, não sou? De uma coisa banal? O que me obriga a pagar? O cartão, que está no meu nome, que está ligado lá na minha conta. E se alguma coisa eu fizer, meu nome tem os meios lá de sujar o nome, de alguém vir atrás, certo? Enfim, não sei como funciona, graças a Deus não tenho dívida. Graças a Deus. Mas é assim. Você é obrigado a pagar o que está na parcela do cartão. E o que eu prometo? Quem que me obriga a pagar o que eu prometo? Estão percebendo? Quando a gente lê na palavra que aquele que prometeu é fiel, né? Que nas promessas de Deus nós podemos confiar porque Ele é fiel, Ele vai cumprir as promessas. Isso deveria ser um exemplo para a gente, tem que ser um exemplo para a gente falar, opa, é sério, se quando Deus promete Ele cumpre, eu como filho de Deus, no mínimo eu tenho que copiar Ele. Então, apesar de não vir ninguém te cobrar aí, você prometeu, agora você vai pagar com juros. Essa cobrança existe. Essa cobrança existe no mundo espiritual. Até nos relacionamentos ela existe. E quando o voto falha, amados? Quando a gente promete uma coisa, a gente não cumpre. Acontece ou não? Infelizmente. Eu já falhei com muitas promessas, que fiz para pessoas, que fiz para Deus, como eu comecei falando aqui. E o que acontece? Acontece uma decepção. Então, às vezes, a gente não está esperando, né? Às vezes alguém combina um negócio com a gente, ou se compromete com a gente numa coisa importante, e de repente falha, você, eu não acredito que essa pessoa fez isso comigo. Então, quem já passou por decepção é que sabe. Às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes é uma coisa séria, às vezes é uma coisa tranquila. Mas vem uma decepção. Quando é com outras pessoas, vem uma decepção com a pessoa. Às vezes uma amizade pode ser machucada, ferida por causa daquilo. Um casamento pode ser ferido por conta de promessas que não são cumpridas. Perda de confiança, eu deixo de confiar numa pessoa, isso é uma coisa muito triste. Eu acho uma coisa muito triste. Quando alguém não confia em mim, ou quando eu não posso confiar em alguém, isso é muito difícil num relacionamento. Tem coisa que é fácil, né? Ah, aquela pessoa é grosseira. Isso é fácil, mano. Né? Ou você não fala com ela, você chega, você é grosseiro, não quero mais falar com você, meu. Não, vamos mudar então. Aí, tem coisa que dá para acertar, mas confiança não dá para, é difícil de restaurar. Tem um provérbio que fala, não sei se é um provérbio ou um salmo, acho que é um provérbio, que fala assim, que um irmão ferido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Ou seja, é irmão, mas houve um ferimento ali, houve uma ofensa, houve um quebra ali da confiança. É mais difícil de reconquistar aquela amizade, aquela confiança, do que conquistar uma cidade fortificada. Então, quando a promessa é quebrada, isso gera perda de confiança. E tem a decepção conosco mesmo também, e aí entra muito a minha parte, a parte que pegou para mim essa palavra, das promessas, e falo, como que eu vou prometer para Deus isso de novo? Como que eu vou chegar diante de Deus? Eu sei que o Senhor é poderoso, está me transformando. Amém? O Senhor está nos transformando, amém? Nós não somos mais os mesmos que éramos há algum tempo atrás. Caminhando com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, debaixo do agir do Espírito Santo de Deus, constantemente, pacientemente sobre nós estamos sendo transformados de glória em glória. Então, graças a Deus, não somos as mesmas pessoas, mas
fica aquela decepção. Eu sei que Deus é poderoso e que Ele creu, a palavra também diz que o amor tudo crê. Então, Deus sendo amor, quando eu chego para Ele e me arrependo, dobro os joelhos e falo, Senhor, eu quero mudar isso na minha vida, eu quero andar aqui, eu quero escolher as coisas boas, quero obedecer a sua palavra. O Senhor crê, o Senhor nos dá um voto de confiança. Mas como que eu faço comigo mesmo? Já ouviram aquela história de, todo mundo perdoou, mas a pessoa não se perdoa? Deus já perdoou, mas a pessoa não se perdoa? Isso é muito comum. Se você nunca vivenciou isso, eu acho que você já vivenciou, eu já vivenciei muitas vezes. E isso acontece, a decepção consigo mesmo. E, algumas vezes, relacionamentos se rompem. Acontece, de fato, uma ruptura num relacionamento. Relacionamentos terminam por conta de falha de confiança. E o que Pedro tem a ver com isso? O título é A Decepção de Pedro. O que Pedro tem a ver com isso? Eu quero ler com os irmãos alguns votos que Pedro fez. Pedro era um cara que a gente olhando, a gente sempre ouve falar da vida dele também, um cara muito famoso na Bíblia. Ele era um cara que era meio explosivo, quem entende de personalidade vai explicar melhor, mas era um cara, ele pensava, ele já falava, ele queria, ele fazia. Então não era um cara que ficava fazendo muita média, não era um cara político, ele não era um cara que, será que vão gostar da minha opinião? Não, o cara chegava e tá. E Jesus, com certeza, sabia disso, conhecia antes de escolher a Pedro, e muito melhor ainda depois de andar com Pedro por alguns anos. Jesus sabia disso. E era um discípulo, um dos apóstolos que ele escolheu, um dos 12. E, enfim, ele é um cara que a gente se identifica muito, eu me identifico muito em várias coisas. E ele fez várias promessas para Jesus, e promessas que ele não cumpriu. Então vamos lá, vamos ler em Mateus 26. Mateus 26, do versículo 31 ao 35. Jesus, um pouco antes de ser crucificado, ele passa por isso aqui, ele fala isso para os discípulos. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Aí Pedrão, sem esperar muita coisa, respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus falou, vocês todos, essa noite, me abandonarão. Pedro falou, não, está viajando Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus. Aí Jesus, olha essa resposta de Jesus, que interessante. Eu te asseguro, Pedro, asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Famosa essa passagem, né? Famosa essa passagem. Continuando, mas Pedro declarou, não, Jesus, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, além dele fala, não, Jesus, você está doido, nunca vou te abandonar. Como eu falei para o Danilo, essa semana ele gostou, aqui é Corinthians, nunca vou abandonar. Às vezes você tem que usar esses recursos para o pessoal lembrar, entendeu? Ele não vai lembrar do versículo, aqui é Corinthians, nunca vou te abandonar. O cara lembra, Corinthians, Pedro era corintiano e tal. Entendeu? Então, com certeza seria, né? Pedro com certeza seria. Mas enfim, além dele falar, nunca vou te abandonar, ele influenciou os outros. Todos os discípulos falaram o mesmo. Nunca vamos te abandonar, Jesus. Aí, a Bíblia não fala, mas parece que Jesus, tá bom, né? Vamos esperar para ver. Não ficou debatendo com eles, não. Mas eu fico aqui me perguntando, por que todos conhecem, acredito que todos conhecem essa passagem, né? Jesus disse que Pedro ia negar ele, a passagem do galo, que canta e depois Pedro nega, Pedro nega 3 vezes antes do galo cantar. E isso acontece, vamos seguir. Mateus 26, 56. Foi o cumprimento. Está escrito assim, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Então, alguns versículos depois, aqui no capítulo 26 de Mateus, Jesus tinha falado, vocês vão me abandonar. Não, vocês vão abandonar, nunca. Vou morrer com você, Jesus. Daqui a pouco, pegaram Jesus, aí o que aconteceu com os discípulos? Todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Nossa, Jesus devia estar decepcionado, né? Vamos chegar lá. Calma.
58, mas Pedro o seguiu de longe, até o pátio do sumo sacerdócio, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Então Pedro fugiu e ficou de longe para ver. Tá? Vamos entendendo a situação aqui. Aí vamos lá, o momento aqui que Pedro nega Jesus, dando um spoiler aqui, mas acho que vocês já conhecem. Mateus 26, do 69 em diante, diz assim: Então Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Negou a primeira vez. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: Esse homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou. Outra vez: Não conheço esse homem. Segunda vez. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. Temos certeza. O seu modo de falar o denuncia. Seu sotaque ou modo de falar, não sei. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito antes que o galo cante: Você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Para mim, essa é a parte mais pesada do filme. Essa parte aqui eu assisti quando saiu no cinema, faz tempo. Nessa parte aqui eu chorei. Essa parte aqui é a mais pesada. Porque você, sei lá, assim, a gente entende, né? A gente entende. Então, Pedro ficou olhando de longe, abandonou Jesus e ele lembrou do que Jesus falou. E eu quero fazer uma pergunta para vocês pensarem junto comigo. Por que Jesus contou isso para Pedro antes? Por que Jesus contou para Pedro? Pedro falou: Não vou te negar. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Será que Jesus estava acusando? Você acha? Conhecendo Jesus, a gente conhece Jesus de uma forma limitada, certo? Então, quanto mais a gente busca, mais a gente conhece Jesus. Mas a gente conhece a palavra, a gente conhece por experiência própria, a gente conhece por comunhão com Jesus, por andar com Ele. Você acha que Jesus estava falando para acusar Ele? Jesus acusa alguém? Acusador não é sinônimo de diabo? Não é? Então o acusador é outro, né? A palavra nos diz que Jesus ele está em nossa defesa, Ele é o nosso advogado. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que Ele intercede por nós. A palavra também diz em Hebreus que Ele é nosso sacerdote para sempre. Ou seja, para sempre Ele está garantindo o nosso acesso na presença de Deus. Ele que é a garantia. Então Ele está do nosso lado. Ele não é o acusador. Então por que Jesus falou isso para Pedro? Eu entendo, amados, que Jesus falou isso para Pedro para guardar o coração de Pedro. Tem uma passagem aqui, se não me engano é no livro de Lucas, essa mesma passagem, só que no Evangelho de Lucas, nós lemos Mateus, certo? Lucas também descreve isso. Jesus fala assim, Satanás pediu para peneirar você, Pedro, mas eu orei por você para a sua fé não desfalecer. Então eu acredito que, se Jesus não tivesse falado isso para Pedro, ele desfaleceria na fé. A gente sabe que, a palavra diz que ele chorou amargamente. Depois de um tempo ele voltou, a vida dele, queria voltar, né? Esboçou um retorno à vida talvez, quando ele vai pescar ali. Bom, ele com certeza se decepcionou consigo mesmo. Ele havia andado com Jesus por 3 anos. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Em certo momento, Pedro falou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: Bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelou, foi o Espírito. Ou seja, pelo Espírito, Pedro já sabia que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Era quem o povo de Israel estava esperando desde Abraão. Era o da promessa. Era o cordeiro que Deus tinha preparado. E ele andou com essa pessoa. Ele olhou nos olhos de Jesus. Ele discutiu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus na caminhada. Ele viu Jesus suando, chorando. Ele viu Jesus trabalhando, Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos. Imagina. Ele viu o amor. João fala
João fala que da sua plenitude, né, nós recebemos graça sobre graça, né? Nele estava a vida era a luz dos homens. Eles se maravilhavam ali, quem andava com Jesus. Até os inimigos dele se maravilhavam. Que dirá Pedro? Ele andou sobre as águas com Jesus. A gente fica só na parte do afundou, né? Ah, ele foi andar, afundou, mas ele andou um pouquinho, a palavra fala que ele andou. Ele andou em cima da água, gente, com Jesus. Mestre, se é o Senhor, fala aí que eu... Então ele amava demais Jesus, gente. Ele amava demais. Ele deixou tudo que ele tinha para seguir Jesus. Não é? Ele tinha emprego, tinha barco. Ele abandonou tudo para seguir Jesus. Isso foi o começo da caminhada. Ele não ficou ali por... Não foi pouco tempo, não. Né? Então, não foi uma coisa assim de momento que ele seguia Jesus. Ele realmente estava tendo a vida dele transformada por Jesus. E amava Jesus e reconhecia que Jesus era Deus. Então, imagina a decepção dele. Tudo que eu prometi para ele, eu olhei nos olhos dele e falei, eu vou morrer com você. Eu não fui capaz de cumprir. Na hora H, eu abandonei ele, igual todo mundo. Eu abandonei ele igual todo mundo. E deixei ele para a morte. E na hora que vieram me perguntar, seria a segunda chance, né? Imagina. A primeira chance foi quando prenderam Jesus. Na primeira chance todo mundo fugiu. Aí ele ficou de longe. Talvez no seu coração, esperando uma segunda chance. A segunda chance é na hora que falou, você é amigo dele, né? Era a hora dele falar, eu sou. Não é? E cumprir a promessa dele. Mas ele não conseguiu cumprir. Ele queria, mas ele não conseguiu. E esse é o ponto. Quando ele falou para Jesus, ele fez aquelas promessas, e aí ó, é o que tem a ver com a gente. Quando nós fazemos as nossas promessas, eu não acho que a gente está tentando enganar Deus, enrolar Deus. Eu acho que a gente realmente quer cumprir. Eu tenho certeza que Pedro queria, ele não estava mentindo para Jesus. Ele estava falando, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu vou. Então ele tinha essa predisposição, essa vontade, ele tinha esse desejo no coração dele. Era a expectativa dele, que ele ia dar a vida por Jesus. Na realidade, expectativa é uma coisa, né? Realidade é outra. Na realidade, ele abandonou Jesus na hora da prisão e, consequentemente, morte depois, e negou que o conhecia. Jesus tinha até falado, né? Tem escrito isso na palavra, aquele que me negar diante do Pai, eu o negarei. Jesus falou isso. Será que Pedro lembrou dessas palavras também, nessa hora? Falou, meu Deus do céu. Que tipo de homem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? Que não consigo cumprir a minha palavra. Coisa simples. Ele falou que ele ia morrer, eu falei, não. Ele falou, eu vou morrer. Eu vou morrer com você. Não consigo cumprir. Então ele chorou amargamente. Se decepcionou profundamente consigo mesmo. E muitas vezes nós nos encontramos, amados, dessa forma aqui. A gente, caminhando com Deus, a gente se encontra com desafios. E que a gente conhece a palavra e a gente fala, eu sei que para obedecer a palavra eu tenho que ir para cá. Só que na prática, na hora H, a gente vai para o outro lado. Não quero entrar em pormenores, por que você desobedece a Deus, por que eu desobedeço a Deus. Não quero entrar nesse ponto. Acho que cabe cada um aqui buscar com o Senhor isso, mas o fato é que nós falhamos muitas vezes nas nossas promessas com o Senhor. E isso gera uma decepção profunda em nós. Nós sabemos que o pecado, quando nós nos arrependemos, o Senhor perdoa. Nós sabemos, eu creio que você, assim como eu, experimenta o perdão de Deus. Você vive o perdão de Deus. Você percebe que você é bem-vindo na presença de Deus. Isso só pode acontecer porque Ele te perdoou em Jesus. Mas por quê? Por quê? Por que eu não consigo cumprir e obedecer a Deus em tudo? Será que eu creio pouco? Será que eu busco pouco? Será que eu me alimento pouco da palavra? Será que eu vou na igreja pouco? Aí a gente fica perguntando, né? Se perguntando. Como Pedro deve ter se perguntado. Né? E Jesus? Jesus sabia que ele ia negar? Sabia. Jesus avisou ele. E Jesus estava decepcionado com ele? O que vocês acham? Não tem certo e errado, tá, irmãos? Pode ter a sua opinião. Não está escrito aqui na Bíblia. Você acha que Jesus estava decepcionado com Pedro?
A maior decepção da vida de Pedro. Você acha que Jesus estava decepcionado com ele? Vamos tentar se colocar no lugar de Pedro, né? Porque no lugar de Jesus, é o lugar de Jesus, né? O nosso lugar é no máximo o lugar de Pedro. Mas eu também me atrevo a dizer que não. Jesus estava preparado. Diferente da gente que é pego de surpresa, né? Alguém promete uma coisa. Teve um cara que prometeu uma vez. Eu nem ligo se acho que ele nunca vai assistir a live, mas um dia assistir, o problema dele também, ele prometeu. Ele me prometeu quando eu fui casar com essa mulher maravilhosa aqui, que eu falei do casamento. Quando eu fui casar com ela, o cara falou: Renato, fica tranquilo. Meu irmão tem um boi cevado lá, um boi nosso lá, de 10 arroba. Está cevado lá, é seu. E eu tinha falado, né? Falei, estou pensando em fazer churrasco. Foi numa chácara lá emprestada, foi um milagre, né? Um milagre. Aí o cara falou: boi de 10 arroba, Renato, você não vai precisar se preocupar em comprar carne. Eu falei: glória a Deus, mano. Glória a Deus. Acho que eu não comprei nada naquele casamento, foi todo mundo me ajudando e tal. Glória a Deus. Mas eu queria fazer churrasco, né? Porque eu acho que era mais fácil e tal. O boi de 10 arroba, estou até hoje esperando. Se ele continuou engordando, deve estar com umas 200 arroba nesse momento. Espero que um dia ele cumpra a promessa dele, né? Mas enfim, eu estava contando promessa e dívida. Eu acreditei no cara, meu. O cara era amigo ali, né? Tal. Era crente. Então eu falei, demorou. Eu contei pra Ana, né? Falei, mano, ganhamos um boi, mano. 10 arroba, nem sei quanto que é isso, mano. Nem sei, eu sei que eu peço 1,5 kg de carne moída no mercado. 1,5 kg eu sei. Eu falei assim, 200 quilos. Eu falei, opa, é bastante. Mas 10 arroba. Enfim, foi uma promessa que não foi cumprida. Aí eu fui pego de surpresa. Aí um pouco tempo antes do casamento, falei, não vai ter comida não, né? Daí fizemos uma vaquinha, compramos alguma coisa, né? Fomos atrás. Acho que não compramos 10 arroba, mas deu certo, ninguém ficou com fome. Pelo menos não contaram para mim, né? Às vezes a pessoa reclama para os outros, né? Falou, fui lá, mano, mó rolê, fomos lá em Mojimirim, que foi no interior, né? Fomos até lá, o cara não deu carne, ninguém me falou nada. Espero que todo mundo tenha comido. Mas eu não estava preparado. Quando alguém quebra promessas com a gente, geralmente a gente não está preparado. Mas Jesus sabia. No caso de Pedro, ele avisou Pedro para ajudar Pedro. E ele preparou Pedro para o que ia acontecer com aquelas palavras. Eu tenho certeza que depois Pedro sofrendo lá, chorando amargamente, pensou, o que eu fiz com Jesus? Mas ele me avisou. Ele lembrou, a palavra diz aqui, quando o galo cantou, ele lembrou que Jesus tinha falado para ele. Deu um nó na cabeça do cara, né? E esse é o ponto, amados. Pedro se lembrou do que Jesus disse. Pedro se lembrou do que Jesus disse. No momento de amargura, no momento de decepção, seja com você, ou com a vida, com o que for, você precisa se lembrar da palavra de Deus. O Senhor falou com você. Você precisa se lembrar da palavra de Deus. Nós passamos, às vezes, por vales sombrios. Mas a palavra de Deus é que nos prepara. É a palavra de Deus. E se não tiver a palavra de Deus, olha aí, está perdido. Se você não tiver a palavra de Deus, você está perdido. A gente está na igreja. Eu acredito que você veio aqui buscar Deus, né, porque não é prometido nada diferente disso aqui. Você não vem buscar dinheiro, porque não vejo ninguém prometendo dinheiro aqui. Você não vem buscar ser famoso, alguém te aplaudir, porque eu não vejo ninguém também gerando esse tipo de ambiente aqui. Tenho certeza que você vem aqui buscar o Senhor. Então estamos falando com crentes. Estamos falando com pessoas que buscam a palavra de Deus. Amém? Amém? Mas se nós não tivermos a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Não quero saber o que Deus vai me dizer, a minha decisão já está tomada. Vai lá. Você não tem onde cair. Se você tropeçar, você não tem o que te segura. Porque o que nos segura é a palavra de Deus. Nos piores momentos, nos momentos mais difíceis. O que diz em Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Aleluia.
E aí Jesus se reencontrou com Pedro, né? Continuando a história aqui. Jesus se reencontrou com Pedro. Isso aconteceu quando Jesus foi crucificado, que a gente leu. Depois Jesus morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. E apareceu algumas vezes para os discípulos. E uma das vezes está em João 21. Vamos ler lá. Do versículo 14 a 17. Você não precisa abrir. Você consegue ler ali e acompanhar comigo. Diz assim: essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Mais uma vez, pergunto: Jesus sabia das respostas de Pedro? Jesus precisava da resposta de Pedro para saber se ele amava Jesus ou não? Jesus sabia. Então Jesus não... Mas essas perguntas foram a cura para Pedro ali, né? E tem até uma explicação, eu já ouvi aulas, né, a respeito. Eu não conheço os termos do original aqui, do amor. Mas já ouvi aulas a respeito dizendo que assim, Jesus perguntou: e aí, Pedro, você me ama mesmo? E Pedro falou: Jesus, mais ou menos, eu não te amo desse jeito aí que eu achava. Eu te amo um pouco menos. E existem tipos de amor, e o tipo de amor ágape é o amor sacrificial. Se eu estiver errado, você me corrige aí, tá, Carlos? E pelo que eu já ouvi em aulas, Jesus pergunta isso para Pedro: aí, você me ama nesse ponto aí de se sacrificar por mim? E Pedro falou: Jesus, eu te amo de outro jeito. Eu te amo muito, mas não a ponto de me sacrificar. Então essa foi a decepção dele lá atrás. Ele tinha dito: Jesus, eu vou contigo para a morte, nunca vou te abandonar. E na hora H, na prática, ele descobriu quem ele era de fato. Falou: eu não amo Jesus do jeito que eu achava que eu amava. O Carlos estava ministrando isso aqui agora há pouco. Várias partes da ministração aqui teve a ver aqui com o assunto para mim. E eu achava que eu amava mais a Deus. Você já se disse isso mesmo para você? Eu já me disse isso muitas vezes. Não sei se para você está fazendo sentido. Mas Pedro achava que ele amava mais a Deus. Até chegar a hora H. E Jesus perguntou: aí, você me ama? Ah, Jesus, até que eu te amo, mas não como eu pensava. Qual que é a resposta de Jesus? Cuide das minhas ovelhas. Cuide dos meus cordeiros. E aí, Pedro, você me ama? Daquele jeito, Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Então, o Senhor Jesus, nesse momento aqui, ele entrega para Pedro, ou ele pede para Pedro cuidar daquilo que é mais precioso para ele. O Jesus não é o bom pastor? Aquele que dá a vida pelas ovelhas? Então tudo que ele tem de mais precioso, ele deu a vida pelas ovelhas. Ele fez o máximo por essas ovelhas, somos nós. Ele chegou para esse cara que estava se achando um nada, que estava se achando um lixo, porque ele tinha se decepcionado consigo mesmo. Falou: você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Pedro devia estar pensando: quem sou eu, mano? Quem sou eu para seguir esse homem aqui? Eu abandonei você. Eu errei, eu falhei na missão. Escolhe outro. A resposta de Jesus é: cuida das minhas ovelhas. O chamado de Jesus permaneceu. Aquilo que Jesus falou para ele: vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. Não mudou. O chamado continua sendo o mesmo, depois da decepção. Aí eu te pergunto: você se decepciona com você mesmo na caminhada cristã? Ou você está top? Você olha a Bíblia lá e fala: meu, você é o jovem rico. Não tem nada aqui para eu fazer, porque eu já cumpri. Ou você é que nem eu, que olha e fala: Senhor, me perdoa mais uma vez. Eu já li esse versículo 200 vezes na minha vida. Por que eu não obedeço, Jesus? Me ajuda a ser mais obediente. Me ajuda a te amar mais. Será que você, assim como eu, quase que eu derrubei de novo.
Será que você, assim como eu, assim como Paulo, não diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mais uma, Paulo também se decepcionava consigo mesmo. João também falava: todo mundo tem pecado, se alguém falar que não tem pecado é mentiroso. Outro apóstolo de Jesus. Então Jesus pede para Pedro cuidar daquilo que ele tem de mais precioso. Esse homem falho, mas que ama Jesus. Aí eu te pergunto, você ama Jesus? Você pode responder para você mesmo, você pode responder para mim, você pode responder para Jesus nesse momento. Você ama Jesus? Mais ou menos, mais ou menos. Tenha medo, gente. Já foi ministrado aqui nessa noite. Fala que você ama Ele. O Carlos estava aqui, eu estava me segurando aqui, eu falei, não vou entrar no do Carlos não, senão eu vou ficar chorando, não vou conseguir pregar. Depois eu assisto a live sem armadura e me derramo lá. Fala para Jesus que você ama Ele. Declara o seu amor por Ele. Você não precisa esperar eu parar de falar. Fala para Ele, nesse momento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Se você magoou uma pessoa do seu relacionamento aí, um marido, uma esposa, um amigo, depois dá vergonha de chegar e falar: eu te amo. Você me ama como? É o que você acabou de fazer. Não é? Deus não faz isso, Deus não é assim, tá? Deus não tem essa limitação. Então ele ouviu de Pedro: te amo, Jesus. E a palavra foi: cuida das minhas ovelhas, daquilo que eu tenho de mais precioso. Ó, me ajuda, cuida. Não vou te dar um pedaço, não vou te dar um trabalho. Cuida das minhas ovelhas. Cuide de pessoas. É para isso que Deus nos chama. Ele não nos deu o ministério da reconciliação? O trabalho da reconciliação. O ministério é trabalho, a missão da reconciliação. Reconciliar as pessoas com Deus. O Senhor está reconciliando as pessoas com Deus, com Ele mesmo através de nós. Esse é o nosso ministério, é o nosso emprego, é o nosso trabalho. Então esse chamado é para todos nós. Amém? Então talvez você esteja decepcionado com você mesmo, assim como eu. E existe realmente uma distância entre o que o Senhor nos chama para ser e o que a gente acaba sendo na prática. A gente olha para a palavra e fala: meu... E olha para a nossa vida e dá uma decepção, né? Se você ficar olhando para você, é só decepção que vai vir mesmo. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Você precisa saber o que Deus fala a seu respeito. Você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer para você. Aí eu te pergunto, onde você vai buscar isso? Onde que você fica sabendo, Gad, o que Jesus tem para dizer para você? Na Bíblia, no mínimo, né? No mínimo abrindo a Bíblia. O que mais? Dobrando o joelho, falando com Ele. Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz. Estou lendo a Bíblia aqui há horas, não entra na minha cabeça dura. Senhor, transforma meu entendimento aqui. Abre os meus olhos. Fala comigo, Senhor. Você precisa descobrir o que Deus fala com você. Então Pedro se decepcionou consigo. Paulo se chamou de miserável. Isaías achou que ia morrer quando teve a visão. Aquela passagem famosa de Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, a hora do seu manto, enchia o templo, não é? Aí ele falou o quê? Ai de mim, que vou morrer, porque meus olhos viram o Senhor. Primeira coisa, vou morrer. Olha a decepção. Está vendo Deus que a primeira coisa que ele pensa: vou morrer, mano. Pedro também falou para Jesus, né? Quando Jesus, na pesca maravilhosa: Senhor, afasta-se de mim que eu sou pecador. Nossa primeira reação, olhando para nós, é: Senhor, eu vou morrer, se afasta de mim. É o povo de Israel lá que fala: vai Moisés, sobe para nós. Eu não quero, estou com medo. Essa é a nossa primeira reação. Mas nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem e coloca as coisas no lugar. A palavra de Deus vem e coloca as coisas no lugar. Mais uma vez, como o nosso irmão Carlos ministrou aqui. E agora esqueci o que ele falou. Mas como ele já ministrou aqui, nós precisamos chegar humildes diante de Deus, nos humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é uma coisa boa. E a palavra dele coloca as coisas no lugar. Ela nos revela a ótica de Deus. Como é que você vai saber o que Deus pensa? Pela palavra. Ela nos revela quem
nós somos nele. Bem? E aí, para terminar, se você conhece um pouco do livro de Atos, eu creio que você deve conhecer, esse mesmo Pedro aí, Pedro que negou Jesus, que chorou amargamente, esse Pedro que se decepcionou consigo mesmo. O que acontece com ele no livro de Atos? Durante a história ali, que nós temos descrita no livro de Atos. É o mesmo cara que prega, milhares se convertem? Acho que eles se converteram por causa de Pedro? Ou era por causa do Espírito Santo, estava nele? É o mesmo Pedro que pregava, orava, as pessoas eram curadas. As pessoas colocavam os doentes no lugar que a sombra de Pedro ia passar para ver se a pessoa era curada. Imagina como Deus estava usando esse cara com cura. Quem que estava curando? Era Pedro? Era o Espírito Santo que estava enchendo a vida de Pedro. Tem uma história também que Pedro escapa da prisão. Pedro foge da prisão sem fazer força. O pessoal, é engraçado essa história. O pessoal está orando lá, Jesus, Senhor, livra Pedro, né, pelo amor de Deus, nosso irmão está preso lá, daqui a pouco Pedro bate na porta. Aí vai a menina lá, ô pessoal, é Pedro? Os caras, você está doida? É tipo assim mesmo, né? Como assim Pedro? Os caras estavam orando e eles não tinham nem fé para acreditar que Deus já tinha cumprido a oração. Olha como nós somos, a gente é assim. E Pedro já tinha saído, ele falou, veio um anjo, soltou minhas algemas, os guardas não acordaram, eu fui saindo. Tem aquela série Prison Break, né? Os caras ficam um tempão para fugir da cadeia. Nesse caso aqui foi tipo alguns minutos, não ia nem dar um capítulo da série. Chegou o anjo, vamos embora, bora. Seus irmãos estão orando por você. Caiu as algemas, os caras dormindo, ninguém vê. Chegou em casa. É o mesmo Pedro? Foi ele que fugiu? Porque ele era o cara ou foi o Espírito Santo? Moveu as coisas. Pedro espanta os sábios, ele espanta os caras estudados lá com o discurso dele, apesar dele ser um pescador. E aí, será que são as palavras dele ou é a palavra de Deus na vida dele? Ele lidera a igreja junto com outros apóstolos. Ele escreveu coisas, cartas aqui, e a gente está sendo alimentado por coisas que esse homem escreveu há 2000 anos atrás. O que aconteceu com esse Pedro? Com essa decepção? Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Em João 15, versículo 16, o Senhor Jesus fala assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então essa foi a resposta, uma parte da resposta do Senhor para mim, no momento que eu me senti ali decepcionado comigo mesmo, olhando para a minha vida, olhando para a palavra, falando: Senhor, me identifiquei com Pedro ali no choro. A palavra de Deus não foi você que me escolheu, eu é que te escolhi. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite, amados. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para vocês irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Amém. Eu quero ler, para terminar, vamos ficar de pé, ler esse versículo juntos. Está em Efésios, capítulo 5, do 15 ao 18. Paulo fala assim, nessa carta, nesse trecho: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Renato, não sei como é que eu estou vivendo. A palavra de Deus diz: tenha cuidado com a maneira como você vive. Não seja como um insensato, mas como um sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Oportunidade de quê? De ganhar dinheiro? Oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, mano. Oportunidade de ser cheio, de buscar Deus. Porque Deus tem poder para te tirar da sua situação.
Eu estou falando de situação de pecado, tá? Não estou falando de situação passageira, estou falando de coisa espiritual. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Continuando, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aí aqui eu quero que a gente leia junto. Começa do não ali, vamos lá? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mais uma vez, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar, amados?